Bom dia, são 8h15, quarta-feira, 8 de julho. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso Nacional se reúne hoje às 11 da manhã para analisar 10 vetos presidenciais. Entre os temas, orçamento de 2015, novo Código de Processo Civil, regras para a fusão de partidos, marco legal da biodiversidade, lei geral das antenas e lei de arbitragem. O repórter Dante Acioli tem as informações. Senadores e deputados devem analisar 2 vetos ao projeto que regulamenta a PEC das domésticas. A presidente recusou um artigo que estendia aos vigilantes os horários de trabalho e descanso das empregadas. Dilma Rousseff também vetou um dispositivo que autorizava a demissão por justa causa se o empregado violasse fatos da intimidade do patrão ou da família dele. Para o Poder Executivo, isso daria margem a fraudes e traria insegurança jurídica ao trabalhador. De acordo com uma resolução do Congresso, o veto ao projeto que acaba com o fator previdenciário só deveria entrar na pauta no dia 18 de julho, mas a votação pode ser antecipada para esta quarta-feira, se houver acordo de líderes. 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário do Senado e devem ser votadas hoje. Uma delas acaba com a taxa de licenciamento para veículos agrícolas e não levanta polêmicas. Mas, graças a um acréscimo no texto original, a MP do salário mínimo mobiliza centrais, associações de aposentados e preocupa o governo. E não é a única. Dezenas de aposentados vieram ao Congresso Nacional pressionar os parlamentares a aprovarem a medida provisória 672. A categoria tem o apoio do senador Paulo Paim. A matéria foi editada para estender as regras de reajuste do salário mínimo até 2019, com base na inflação e no crescimento do PIB. Os deputados incluíram no texto as aposentadorias acima do salário mínimo. O líder do governo no Senado afirmou que é preciso cautela. O posicionamento do ministro da Previdência é que essa proposta que está colocada, ela simplesmente inviabiliza a Previdência e inviabiliza as contas do país. Agora é evidente, o Poder Legislativo ele é independente. Nós vamos discutir com o governo, olhar com muita tranquilidade. Se o governo não tem dinheiro, vamos taxar as grandes fortunas, porque não é possível tirar mais do aposentado, porque nós não temos mais condições de tirar. A votação ficou para esta quarta-feira. Segundo os líderes partidários, para cumprir prazos regimentais. Essas medidas provisórias elas serão votadas a partir de amanhã, já que nós estamos naquele interstício que já foi acordado aqui com o presidente da Casa e os demais líderes. Além dos aposentados, outra classe de trabalhadores veio ao Senado na tarde desta terça-feira. Os servidores do Ministério Público da União querem que seja aprovado o plano de carreira com um reajuste salarial de até 78%. O governo pediu tempo para negociar e o presidente do Senado anunciou. Nós estamos estabelecendo um prazo para que haja uma negociação, se as partes entenderem que é o caso. Em havendo negociação, melhor. Não havendo negociação, nós vamos apreciar aqui o projeto. Governistas também querem tirar da pauta o projeto que acaba com a obrigação de a Petrobras ser operadora de pelo menos 30% do pré-sal. Estou convencido que está se criando uma maioria nessa casa de que esse assunto tem que ser melhor debatido. Então, queria que Vossa Excelência refletisse nesses dias sobre a possibilidade de montarmos uma comissão para discutirmos e aprofundarmos esse assunto. O presidente do Senado disse que a votação está mantida. A obrigatoriedade dos 30% da preferência será apreciada amanhã, quando a pauta estará desobstruída. O senador Ricardo Ferraço diz que tem um texto alternativo ao projeto original do senador José Serra. O Conselho Nacional de Política Energética poderá dispor e dar à Petrobras a preferência para que ela, se desejar, num prazo determinado, possa ser o operador exclusivo e ter a participação mínima de 30%. Então a Petrobras deixa de ser obrigada e passa a ter a preferência.
O presidente do Senado anunciou que a Casa fará um esforço concentrado com votações de segunda a sexta na semana de 13 a 17 de julho. Renan Calheiros disse que serão votadas matérias prioritárias e necessárias, como os projetos da reforma política. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Infraestrutura para debater os desafios no abastecimento de água e a chamada crise hídrica. Foram convidados, entre outros, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. A reunião é interativa. Perguntas e comentários devem ser encaminhados para o portal senado.leg.br/audiência interativa ou para o telefone do Alô Senado 0800 61 2211. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que obriga pais ou responsáveis pelo aluno a apresentar atestado de exame de vista para que se efetive a matrícula no ensino fundamental. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas. Quem traz informações sobre a pauta da reunião é o repórter Paulo Acrísio. Pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta quarta-feira, uma proposta de emenda à Constituição que modifica o processo de escolha dos suplentes de senadores. Eles passariam a ser os mais votados imediatamente após os que foram eleitos, independentemente de partido. Essa PEC do senador Raimundo Lira, ela veio em muito boa hora, porque uma das indagações da população é justamente esta. Peraí, eu elegi um senador, mas o mandato dele é longo, ele é de 8 anos. Em caso de falecimento, de renúncia, ou mesmo quando esse senador é convidado para ocupar algum cargo, um ministério, quem é o suplente? Eu não sei, eu não votei no suplente, embora esteja na chapa. Então, acho que é um processo mais democrático, que atende à vontade popular, o projeto do senador Raimundo Lira, que estabelece que no caso de vacância, durante esses 8 anos do senador, por qualquer motivo que seja, óbito, ou renúncia, ou para ocupar outro cargo, assume a vaga, o suplente será aquele imediatamente candidato mais bem votado na urna. Então, seria no caso de uma eleição onde só tem um senador eleito, quando há alternância de apenas 1/3 do Senado, o segundo mais votado. Quando nós temos 2 senadores eleitos numa eleição, o terceiro mais votado seria imediatamente o próximo a assumir em caso de vacância. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. Uma proposta na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo determina que taxas de serviço, quando cobradas por hotéis, motéis ou similares, façam parte da remuneração dos empregados dessas empresas. E a audiência pública na Comissão de Educação discute o balanço do primeiro ano do Plano Nacional de Educação. Foram convidados, entre outros, o ministro da pasta, Renato Janine Ribeiro. E às 2 da tarde, a Comissão de Educação tem nova reunião, desta vez para votar propostas. Na pauta, há 8 projetos que criam datas comemorativas e também a proposta que estende por mais 10 anos a lei que prevê incentivos para fomentar atividades de caráter desportivo. A Comissão Especial da Reforma Política aprovou mais 3 projetos com mudanças na legislação eleitoral. Agora, já são 4 propostas que devem ser votadas no plenário do Senado na próxima semana, em regime de urgência. Se um prefeito, governador, senador ou presidente da República tem o mandato cassado pela Justiça, quem assume é o segundo colocado. A Comissão da Reforma Política mudou a regra. Nesse caso, haverá nova votação se faltar até 6 meses para a eleição seguinte. Se faltar menos que isso, a escolha será indireta. O tribunal, que está acostumado a cassar por uma série de motivações, ao ter que fazer outra eleição, o tribunal vai medir efetivamente o que é causa e efeito para saber efetivamente o que é que cancela e o que é que não cancela. A comissão também aprovou uma nova cláusula de barreira. A ideia original era que, para garantir acesso ao fundo partidário e à propaganda de rádio e TV, as legendas deveriam ter diretórios em 50% dos estados e municípios. Os senadores reclamaram e o relator mudou o texto. Até 2018, as siglas devem estar presentes em 10% das cidades e em metade dos estados. E a partir de 2022, em 20% dos municípios e em 2/3 dos estados. A gente aqui fica, de certa forma, não criando nenhum mecanismo
para os partidos continuarem da forma que são hoje, cartórios que funcionam debaixo do braço e que você não tem nenhuma garantia. Se nós vamos exigir fidelidade partidária, porque vai vir a fidelidade partidária para tudo. Tem que democratizar o espaço partidário. Tem que estar constitucionalizado, tem que estar institucionalizado, porque senão você vai ficar à mercê de donos de partido que vão ter posições divergentes. Regras mais duras também para calcular o tempo da propaganda eleitoral. Hoje, os 28 partidos com representação na Câmara têm direito a um programa de rádio e TV por semestre. O tempo é igual para todos, 10 minutos. O projeto cria uma escadinha de acordo com o número de parlamentares eleitos. As siglas com mais de 10 deputados ficariam com os 10 minutos. De 5 a 10 parlamentares, 5 minutos. E de 1 a 4, 2 minutos. Quem não eleger deputado fica sem tempo de rádio e TV. A escadinha garante o mínimo de 2 minutos ao partido que não tem deputado eleito, mas fez pelo menos um senador. Eu não sou favorável, porque acho que o projeto é prejudicial à pluralidade de ideias. Acho que ele não representa um avanço. Acho que ele retrocede em relação ao sistema vigente. Nós estamos procurando valorizar a atividade partidária. Isso é fundamental. E também dando clareza na legislação para que a gente não fique reclamando que o TSE está fazendo uma ação que deveria ser do Congresso. Chega ao Senado nos próximos dias a medida provisória que trata da renegociação das dívidas dos clubes de futebol. A matéria foi aprovada nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados. Pelo texto, o parcelamento de dívidas dos times com a União vai depender da adoção pelos clubes de práticas de gestão mais transparentes, como Conselho Fiscal independente e limite para a reeleição de dirigentes. As novas regras também disciplinam entidades de administração, como federações e ligas de futebol. A matéria trata ainda de aspectos como loteria, jogos de azar não regulamentados e a situação do atleta. O Senado vai homenagear personalidades que trabalham pela inclusão de pessoas com deficiência. O Conselho da Comenda Dorina Gouveia Novil foi instalado nesta terça-feira. A criação da Comenda Dorina Gouveia Novil é uma iniciativa da senadora baiana Lídice da Mata. Dorina Gouveia foi uma menina que aos 17 anos ficou cega e dedicou toda a sua vida à luta para a inclusão das pessoas com deficiência, tendo ela, pelo seu trabalho, ela sido responsável pelo atendimento de 17 mil pessoas. Após a instalação do Conselho, a senadora Lídice e o senador Romário foram eleitos presidente e vice. O Conselho decidiu homenagear em memória a professora especialista em educação para cegos, que deu nome à comenda, a paulista Dorina Gouveia Novil. Morreu em 2010, aos 91 anos. A comenda será entregue em uma sessão especial no plenário do Senado no mês de setembro. É um reconhecimento do Senado da República àquelas pessoas que desenvolvem trabalho de inclusão. Inclusão às pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. E geralmente esses são trabalhos voluntários, são pessoas que dedicam toda uma vida, realizam um conjunto de atividades apenas pensando em como pessoas com problemas, com deficiência, podem se inserir com maior facilidade na sociedade. E para a surpresa da repórter Solange Calmon, ela será uma das personalidades agraciadas com a primeira comenda Dorina Gouveia Novil. A repórter e apresentadora do programa Inclusão da TV Senado só soube da homenagem enquanto fazia a reportagem que você acabou de assistir. Foram aprovadas essas que foram aqui anunciadas: Araci Maria da Silva Ledo, Lonia Lisete Manica, Mara Gabrilli, Maria Luísa Costa Câmara, Roseane Calvacante de Freitas, Rosinha da Defal e Solange Sotelo Pinheiro Calmon. Parabéns a todas. Quero
cumprimentar todos os nossos agraciados, cumprimentando você que está no seu dia a dia aqui, procurando sempre inserir essas pessoas que são consideradas as mais frágeis, as mais fracas da sociedade e garantir a elas uma qualidade de vida melhor. Você é muito merecedora desse prêmio. Muito obrigada, senadora. Nossa, agora você só me entrevista nessas coisas assim que você está emocionada, né? Tá vendo que maravilha? A Comendadorina Governo-Vil será entregue no dia 24 de setembro, em sessão especial no plenário do Senado. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.